Oi, gente, tudo bem? Até que ponto você iria para não perder alguém, para agradar alguém? Até que ponto você iria? Então, assim, quais são os seus limites em relação ao amor? O que é o amor? Amor saudável, amor verdadeiro, enfim, sabe? É sobre isso a mensagem. Eu vou tirar aqui do José de Alencar Ubirajara e tem correlação com outra mensagem que Deus estava me falando sobre Jacó, sobre a mudança, que até Isaac eles tinham só uma mulher. Pelo menos Abraão teve Sara, Isaac teve Rebeca, né? E aí Jacó, ele acho que ele se apaixona por Raquel. Gênesis. Quanto é 40? Terra de Canaã. Também 30 e pouco. É exatamente a história de amor de Jacó com Raquel. Eu sou Melissa, sou cristã, uma pensadora. Se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo. Deus abençoe a sua vida amorosa, tá? Porque eu vou falar sobre isso. Aqui nesse livro de Ubirajara vai falar sobre uma guerra entre tribos, né? Entre duas nações indígenas. Daí tem um guerreiro que ele é o melhor de todos ali e ele começa a criar as suas próprias armas. Só que para ele não é suficiente ele ser o melhor ali. Ele tem essa necessidade de buscar reconhecimento fora. Essa necessidade de expansão, né? Que é do ser humano mesmo. Todas as culturas, todos os povos vão ter isso. Essa necessidade do homem mesmo, né? De expansão. De estender o seu poder para outras terras, né? De ser reconhecido lá fora. Daí esse guerreiro ele vai, e aí ele conhece, assim que ele chega nessa terra estrangeira, conhece a Araci, né? A virgem mais bela lá do estrangeiro. E ele começa a lutar com o Pojucã, que eu já trouxe aqui para vocês. E ele vence esse Pojucã. Enfim, acontecem muitas coisas e no final o Ubirajara vence várias guerras ali entre o povo dele e o povo inimigo, né? Aqui, nesse caso, em Gênesis, acho que é 27, que é Esaú e Jacó, tem uma guerra. Gênesis 26 e 27. Uma guerra interna entre irmãos, porém uma guerra silenciosa, no qual aquele que sofre a perda, que é o Esaú, ele se cala, ele aceita o prejuízo, ele lida com o prejuízo, por mais que ele fique com muito ódio de Jacó, né? Eles não lutam, eles não têm uma guerra ali, né? E Jacó vai embora,
né? Ele rouba o irmão e ele vai embora para outras terras buscar uma esposa. Então Isaac chamou Jacó e o abençoou e lhe deu a seguinte ordem: não case com nenhuma moça daqui, de Canaã. Apronte-se e vá para a Mesopotâmia, fique na casa do seu avô Betuel e case com uma das filhas do seu tio Labão. E é isso que ele vai fazer. Aqui na outra historinha é parecido, né? O guerreiro aqui, ele se apaixona pela moça da outra tribo, que é a Araci, que é a virgem das estrelas, alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Araci. Araci, a estrela do dia. O encontro com Raquel. Jacó continuou sua viagem e chegou à terra do Oriente. De repente ele olhou e viu no campo um poço. Em volta dele estavam 3 pastores, cada um com as suas ovelhas e cabras. A água para os animais era tirada desse poço, que era tapado com uma grande pedra. Para dar água às ovelhas e cabras. Depois tornavam a pôr a pedra na boca do poço. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus amigos? Somos de Harã, responderam eles. Em seguida perguntou: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Conhecemos sim, disseram. Ele vai bem? Sim, vai bem. Olhe Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: ainda é dia e é muito cedo para recolher as ovelhas. Por que vocês não lhes dão água e as levam de volta para pastar? Eles responderam: não podemos, temos de esperar que todas as ovelhas e cabras estejam aqui e a pedra seja tirada da boca do poço. Aí daremos água para elas. Jacó ainda estava falando com eles quando Raquel, que era pastora de ovelhas, chegou com os animais do seu pai. Logo que Jacó a viu com as ovelhas e cabras do seu tio Labão, ele foi e tirou a pedra da boca do poço e deu água para os animais. Depois ele beijou Raquel e, muito emocionado, começou a chorar e disse: eu sou parente do seu pai, sou filho de Rebeca. Raquel foi correndo contar tudo ao pai. Ele ouviu as novidades a respeito do seu sobrinho e logo saiu correndo. Quando encontrou Jacó, Labão o abraçou e beijou e o levou para casa. Jacó lhe contou tudo o que havia acontecido e aí Labão disse: sim, de fato, você é da minha própria carne e sangue. Aí no 18 fala: Jacó estava apaixonado por Raquel. Por isso ele disse: trabalharei 7 anos para o Senhor a fim de poder casar com Raquel. Labão disse: eu prefiro dá-la a você em vez de a um estranho, fique aqui comigo. Aí que ele vai ser enganado, né? Ele vai trabalhar, na verdade, 14 anos para casar com a mulher errada, né? Ele vai casar com a Leia, porque a mulher usava um véu para esconder o rosto na hora do casamento. E aí ele se casa e eles vão para os aposentos, né? Ele vai ter a noite de núpcias, a hora que tira o véu. Ele casou com a mulher errada, aí não tinha como desfazer aquele laço. Hoje em dia tem, né? Se anula o casamento, né? Por erro de pessoa, não pode ter erro de pessoa, né? Você achar que está casando com uma pessoa, está casando com outra pessoa, sei lá, a pessoa mentiu o nome, alguma coisa, né? A pessoa já é casada. Aqui nesse caso, o Birajara, ele casa com a Araci. E aí, só que tem uma outra moça que é do povo dele, que é apaixonada por ele e diz que se ela só casa com ele, não casa com mais ninguém, ela não quer ninguém.
né? E aí, só que ele já casou com a Araci, que é a estrela do dia, que é de outro povo. Ó, o Birajara voltou à cabana onde o esperava Araci. A esposa despiu as armas de seu guerreiro. Isso depois da guerra que ele já venceu. Enxugou-lhe o corpo com o macio cóton da monguba e cobriu-o do bálsamo fragrante da embaíba. Encheu depois de generoso cauim a taça vermelha feita do coco da sapucaia e aplacou a sede do combate. Enquanto nas grandes tábuas se preparava a festa do triunfo e o herói repousava na rede, Araci foi ao terreiro e voltou conduzindo Jandira pela mão. Aqui eu tinha dito para vocês, no outro áudio que eu fiz, que o homem ele tem a necessidade de se sentir respeitado em casa. Então, quando ele chega da guerra, é isso que ela faz com que ele se sinta respeitado, ela reconhece ele, né? Ó, ela bem recebe ele, né? Esse esposo, eles são recém-casados. Só que depois que ela o recebe, ó, e ele está repousado na rede, né? Já se sente respeitado pela sua esposa, ela sai ali da casa e vai pegar quem? A outra e traz pela mão, a Jandira. Isso, enfim, vou ler aqui para vocês verem, quer ver? Ó, vou ler a última parte de novo. Araci foi ao terreiro. Ó, não, peraí. O herói repousava na rede. Araci foi ao terreiro e voltou conduzindo Jandira pela mão. Jandira é irmã de Araci, tua esposa. O Birajara é o chefe do chefe, senhor do arco das duas nações. Ele deve repartir seu amor por elas, como repartiu a sua força. A virgem araguaia pôs no guerreiro seus olhos de corça. Jandira é serva de tua esposa. Seu amor a obrigou a querer o que tu queres. Ela ficará em tua cabana para ensinar as tuas filhas como uma virgem araguaia ama seu guerreiro. O Birajara cingiu ao peito com um e outro braço a esposa e a virgem. Araci é a esposa do chefe Tocantins. Jandira será a esposa do chefe araguaia. Ambas serão as mães dos filhos de Ubirajara, o chefe dos chefes e o senhor das florestas. As duas nações dos araguaias e dos Tocantins formaram a grande nação dos Ubirajaras, que tomou o nome do herói. Foi essa poderosa nação que dominou o deserto. Mais tarde, quando vieram os caramurus, guerreiros do mar, ela campeava ainda nas margens do grande rio. Então houve uma guerra e no final o Ubirajara ele se tornou o chefe das duas nações. E aí ele teve duas esposas também. Ele tinha só uma, né? A Araci. Que aí, como a Araci sabia da Jandira, ela trouxe a Jandira pela mão e ofereceu ao esposo dele. Por isso eu perguntei, até onde vai? Até onde vai? Até o que você faria, né? Qual o seu limite para amar alguém? Você aceita uma terceira pessoa? Isso me lembrou Jacó, me lembrou a Leia, a Raquel, e não só elas, quer ver? Eu vou abrir lá em Gênesis para mostrar para vocês sobre as empregadas de Raquel e de Leia também. Ó. Então Raquel disse, ó, Gênesis 33. Aqui está a minha escrava Bila. Tenha relações com ela. Quando ela tiver um filho, será como se fosse meu. Desse modo, eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Daí, a gente tem lá em Gênesis também.
Gênesis 16, 2. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. No 6. Abraão respondeu, Abrão ainda: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. E é a mesma coisa que de Ubirajara. A Araci ia ser a esposa e a outra que ela traz pela mão, que é a Jandira, ia ser serva da esposa. Mas as duas iam dormir com ele. Abrão concordou com o plano de Sarai e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Eu acho que não é desprezo, ela estava dormindo com Abrão, então, obviamente, ela se sentia senhora dele e da casa, né? Que é o que acontece, enfim, é como se essa separação entre esposa e concubina dentro de uma casa, no final, acaba sendo a mesma coisa, né? Então, isso me lembra bastante as mudanças, né, de relacionamentos homem e mulher que acontecem hoje. A mulher, muitas vezes, mais da mulher, né? Aqui como Sarai, ela age com medo. Raquel age com medo. Lia também faz a mesma coisa, se não me engano, também oferece suas empregadas, né, para dormirem com Jacó. Hoje em dia, antigamente também, né? Sempre a aceitação de outras mulheres tem a ver com medo de perder esse homem, né? Ou através do pecado passivo ou do pecado por declaração mesmo. Mulheres que vêm a público e que se declaram, né, dentro de um casamento aberto, que muitas vezes não é aberto para elas, é aberto só para eles. É que nem essa indígena aqui, ela faz algo, né, ela assume isso, ela traz a outra pela mão. Nem sempre é assim, né, é algo só, às vezes é uma omissão, né, eu finjo que eu não vejo. Não que não haja homens que são assim também, fingem que não vêem, né, para não perder, tem medo de perder. Enfim, queria trazer isso para vocês. Muitas vezes a gente vê umas coisas tão modernas e a gente pensa que é novidade, não é novidade, né? Isso é coisa antiga. Então é isso. Mas de maneira nenhuma não acredito em nada disso, né? Eu só trouxe para que vocês pensem mesmo a respeito, sabe? Eu acho que o medo, ele faz grandes estragos, né? A gente acaba vivendo coisas que não são para nós, sabe? Situações humilhantes. Eu acho que o amor é uma coisa bem egoísta mesmo, né? Eu acho que aquilo que é nosso, né? Deus não fez a gente para amar de modo comunitário, né? Se fosse assim, não haveria as doenças sexualmente transmissíveis, né? Nós não somos feitos para amar de modo comunitário, como eu falei, né? É algo entre dois, né? Algo egoísta, algo privado, né? Fidelidade, lealdade, né? A busca pela santidade, né?
isso. Tchau, Deus abençoe vocês.